Irmãos, vamos atentar de uma forma bem objetiva para algumas verdades bíblicas a respeito de Cristo e a sua convicção também de fé. Jesus Cristo está no início do seu ministério, está pregando e de repente vem uma declaração aqui que parece ser assustadora, porque se ele veio para se revelar, por que de repente ele chama os discípulos e vai dizer o seguinte: olha, não revele ainda para ninguém, não conte para ninguém isso que o Pedro acabou de declarar, no verso de número 20 na verdade. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Quem é o Cristo para você individualmente? Se alguém, vamos supor que a pessoa te encontra e diz assim: tá bom, o que Cristo é para você? Ou então se alguém lhe perguntasse, ou se não você perguntasse, o que dizem que o Cristo é? E aí, dependendo do segmento religioso da sua convicção, o Cristo é só um mestre, é só um profeta, é só alguém bom, é só alguém que foi mais um filho de Deus, que Jesus Cristo é alguém que assegura certas vitórias no campo espiritual. Tem alguns achando hoje em dia que o Cristo é para você aquele que resolve tudo em sua vida, que você não tem adversidade, que você não tem problema, seja qual for a área, que Cristo vai resolvendo tudo, e aí você não implora, não suplica mais, você só declara. Aí vem as orações declarativas, determinativas, Cristãos então apóstolo, ordena, determina, e as coisas vão acontecendo, e por aí vai. Cristo está no começo do seu ministério, reúne os seus discípulos, e de repente ele faz uma pergunta: o que estão dizendo a ser o Filho de Deus? E aí diz: olha, dizem que tu é um profeta, ou então que você é um Jeremias, que você é um João Batista já havia morrido, e diz que você é um dos profetas. E aí Cristo então limita a pergunta para os discípulos e diz: mas vocês, o que dizem que eu sou? E aí vem uma declaração que vem do céu para Pedro, diz que é uma revelação do próprio Deus, é o próprio Pai quem revela para Pedro, diz o Cristo, que Pedro diz: Senhor, para nós, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Cristo vai dizer de onde veio essa declaração, e que essa declaração ainda não estava no momento de ser revelado, mas era para esperar o tempo certo. E aí vai acontecer lá com Judas, vai acontecer no caminho da cruz, quando está sendo já crucificado. Aí o Cristo vai dizer que ele veio para ser rei, ele veio para isso, nasceu para isso, é o Filho de Deus. O juiz pergunta o que é a verdade, Cristo não responde, mas nós, como crentes e como igreja do Senhor, precisamos ter algumas declarações com respeito a Cristo. Nós cantamos que a paz que nós sentimos não é porque tudo vai bem, nós cantamos que é porque nós não olhamos para as circunstâncias, mas olhamos para o Cristo. E a Bíblia diz que o Senhor está em volta do povo, como os montes estão em redor de Jerusalém, ou como os picos de Itatiaia está em volta de Resende. Ele diz: se a sua fé e a sua visão do Cristo for esta, então a Bíblia diz que você será inabalável no Senhor. Ele diz: não é porque a terra floresceu, não é porque a videira produziu fruto. Ele disse: ainda que isso não aconteça, todavia eu me alegro no Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, que estava preso, na segunda carta, capítulo 4, Paulo começa a dizer o seguinte: na minha defesa, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, mas o Cristo me livrou da boca do leão, o Senhor me socorreu. Mas Paulo antes vai dizer que ele combate o bom combate, completa a carreira e guarda a fé, e agora espera a coroa que está sendo trazida por Jesus Cristo. E ele disse: não somente a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz: eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ele diz também: eu sei em quem tenho crido, ou seja, ele não tem dúvida. Mas alguns cristãos contemporâneos, eles sabem quem crê até que aconteça algo. Se acontecer eu desisto, se acontecer eu desanimo,
Se acontecer, eu fico frustrado, eu fico deprimido, eu entro em pânico. No entanto, o apóstolo Paulo vai dizer: graças a Deus, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ele diz: graças a Deus, porque em Cristo nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem potestade, nem qualquer outra criatura, nem a fome, nem a escassez, poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, quando você vai para Hebreus 11, e você encontra todas aquelas dificuldades, todas aquelas calamidades, para chegar no final do capítulo 11, e ele dizer: eram homens e mulheres dos quais o mundo nem sequer foi digno. E aí ele começa o capítulo 12 de Hebreus, para dizer: por isso nós também corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca de tudo que estava, ele sofreu a ignomínia, e ele disse: está assentado à mão direita de Deus Pai. E aí a igreja de hoje precisa correr com perseverança, olhando para a plateia. E quem está na plateia? Ele disse: é Hebreus capítulo 11. E como que os cristãos de nossos dias vão dizer que não tem problema, que o cristão declara tudo, toma posse de tudo e está tudo muito bem? Primeiro, que esse evangelho não é o evangelho bíblico. E se o Cristo é para você tudo isso, e o que Deus diz de Cristo? Uma das coisas que o próprio Deus diz de Cristo é: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Outra coisa, João 3,16, o próprio Deus diz que manda o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para João, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ainda o Evangelho de João, capítulo 10, diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E o que afirma, a Bíblia vai afirmando a respeito de Cristo. Ele diz que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Cordeiro de Deus, que Ele é a porta, que Ele é a ressurreição e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele vai dizendo que Ele é quem restaura, quem perdoa, a quem recupera, quem dá vida. Ele diz: olha, o salário do pecado é a morte, mas em Cristo nós temos vida. Isaías 53 diz que esse Cristo leva sobre si os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia diz que sem Cristo ninguém chegará no céu, que sem a ressurreição de Cristo você não ressuscitaria ou não ressuscitará, mas por causa de Cristo todos nós ressuscitaremos. E ele disse: prestaremos conta ao Senhor e estaremos diante do Senhor. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia diz que por causa de Cristo você se torna embaixador de Deus. Diz 2 Coríntios capítulo 5, de 18 até o verso 3 do capítulo 6, que por causa de Cristo, então nós temos o ministério da reconciliação e nós somos embaixadores de Deus. Então não é pouca coisa, não é ser embaixador de uma nação, pode ser da mais importante no campo aí político, econômico do mundo, não. Ele disse: o cristão, por causa de Cristo, ele é embaixador de Deus e recebe de Deus o ministério da reconciliação. Então é preciso que nós hoje, da igreja, nós como cristãos, precisamos olhar para Deus, olhar para Cristo e saber responder o que Cristo é para você. Tem uma declaração que, não sei se é possível colocar o Salmo 18, verso 1 e 2, Salmo 18, 1 e 2, lá tem 9 declarações, só em 2 versos, o que Deus significava para o salmista. Salmo 18, vamos ler o que, e coloque para você, o que Deus é para você, e claro, o Senhor é Cristo. Ele diz assim, vamos lá: eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha força, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Você já viu, você já leu e já meditou 9 declarações de amor a Deus que o salmista faz. Ele diz: eu te amo, ó Senhor, minha força. Ele diz: minha rocha,
meu rochedo, minha fortaleza, a razão da minha vida. E ele vai fazendo as declarações que é tudo isso. Isso é para o cristão contemporâneo, para o cristão de hoje, olhar para Deus e dizer que Deus não é só o Criador do universo. Olhar para Jesus Cristo, de acordo com Hebreus 1, e não dizer apenas que o Cristo é também o Criador e o sustentador do universo, mas o Cristo é para mim e para você, ele diz, a minha força, está difícil, está quase impossível, está difícil de caminhar. Onde busca força? É no Senhor. No dia que está meio nebuloso, meio confuso, difícil, quem te dá esperança? Ele diz, é o Cristo. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Cristo é o cabeça da igreja e nós somos os membros do corpo. Então não diga lá, está impossível. Diz, não, porque Cristo é tudo isso para você. E na sequência do texto que nós lemos, Cristo vai dizer ao colégio apostólico, diz, olha, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É desta forma. Há um colegiado de cristãos hoje que eles querem seguir a Cristo, mas do seu jeito, da sua maneira, que não tenha problema, que não tenha confronto, que não tenha adversidade, que tudo seja sempre paz. Eu disse, não, a paz é só em Cristo. E no mundo vai ter aflição, vai ter dificuldade, vai ter provação, vai ter às vezes luta entre cristãos. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele fala das dificuldades e diz, inclusive entre falsos cristãos. Como deve ter pesado isso no coração de Paulo, para dizer que ele teve tantas dificuldades, e uma delas era de ter vivido entre falsos cristãos. Ele disse, por justo e sendo injusto, ou injustificado, ou justificado por meios que não é as minhas convicções. E aí Paulo vai declarando as lutas, as provações, as dificuldades, e ele vai dizendo, inclusive entre falsos cristãos. Como é que tem cristãos hoje que depende da situação? E aí Cristo chama o colégio e diz assim, tá bom, o que estão dizendo que eu sou? É uma coisa, mas o que vocês dizem que eu sou? É preciso que os cristãos de hoje tenham a mesma convicção do apóstolo Paulo, para dizer, graças a Deus, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. É preciso convicção para dizer o que diz a Bíblia. Se o meu pai e a minha mãe me abandonar, o Senhor me amparará. É preciso ter convicção para dizer que mesmo cansado, sobrecarregado, mas ter a convicção de que é o Senhor quem nos alivia. Paulo, fazendo aquela viagem em direção a Roma, ele chega a dizer, quase perdemos a esperança, porque estivemos tantos dias que não víamos o sol e nem estrela, e quase desesperamos da própria vida. Mas ele vai dizer que Deus o sustentou, e mais tarde ele vai dizer que mesmo em cadeia, mas ele continuou como ministro da palavra. A palavra não foi encarcerada, a palavra não estava presa. E aí os cristãos hoje precisam saber responder o que Cristo significa para você. Se Cristo é o seu Senhor, então você é salvo. Se Cristo é o seu Senhor, então você desenvolve domínio próprio. Se Cristo é o seu Senhor, então apesar de tudo, você é mais do que vencedor. A Bíblia fala de graça, e quando nós falamos em graça, nós pensamos lá em Atos 1:8, em Efésios 2:8, que diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Aí a gente fica legal, pela graça eu sou salvo mediante a fé. Mas a Bíblia diz que nós temos a graça de padecermos também por causa do Evangelho. E a Bíblia diz que pela graça, lá em Tiago, você continua sendo vitorioso em Cristo, tem graça salvadora, tem a graça que nos conduz em humildade, Tiago 4:6. Ele diz que pela graça nós somos humildes, pela graça manifestamos os frutos e a graça e o poder no Espírito de Deus. Então somos salvos, permanecemos salvos, tudo pela graça, e pela graça nós vencemos as dificuldades. Então o que Cristo significa para você, se é o seu Senhor e é absoluto? Então significa que a sua vontade é a vontade de Cristo. E aí você vai para Romanos 8:28, que diz, todas as coisas cooperam para você que me ama, e diz, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus,
que são chamados segundo o seu propósito. Então, Senhor, então tá bom. Por outro lado, você vai para Romanos 12, verso 2, que eu falei que a semana passada. Essa é a igreja que faz aniversário, mas é a igreja que triunfa nesse campo que a Bíblia diz, jaz no maligno. 1 João 5,19. Sabemos que nós somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. E aí a igreja tem que triunfar ou marchar desse mundo. E aí Romanos 12, 2, ele diz, olha, desta forma, porque você já se apresentou a Deus e você não se conforma com este mundo, você experimenta a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus, nesse mundo que jaz no maligno. É possível o cristão experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, mas é preciso que a gente saiba responder o que Cristo é para nós. Salvador, Ele é o nosso conforto, nosso consolo, o que nos sustém, o que nos mantém firme neste mundo, apesar de todas as lutas, dificuldades e provações, porque em Cristo, que diz graças a Deus, que nós somos mais do que vencedores. Caso contrário, a igreja vai se entregando ao que vai acontecendo em torno do mundo, mas a igreja é mais do que vitoriosa, é o Deus que conforta, consola, edifica, sustenta, transforma, faz nascer de novo, e mesmo que morra, Ele ainda vai ressuscitar. Olha que garantia, temos uma garantia eterna. E diz, porque aquele que crê em mim, a Bíblia diz, ainda que morra, só os cristãos têm essa promessa, só os cristãos têm esta convicção, ainda que morra, viverá. E a Bíblia diz, aquele que crê em mim, que o Pai enviou, se morrer, eu ainda ressuscitarei no último dia. Então parta para a vida alegre, feliz, com ousadia, porque este é o objetivo da igreja do Senhor neste mundo. Que nada me abala, que nada nos abala. Às vezes um momento de tristeza, mas ao mesmo tempo transformando a tristeza em alegria, porque Paulo está preso e escreve para Timóteo, olha, alegrai, escreve aos Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. E para Timóteo, ele vai escrever, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E ele diz, olha, quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação, e o momento da minha partida está chegando. No entanto, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora a coroa que está vindo, que o Senhor Jesus vai dar, não somente a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então ame a vinda do Senhor Jesus Cristo, e a sua coroa já está garantida. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Pai Celeste, nós agradecemos o Teu nome, porque nós sabemos responder para o mundo o que Cristo significa para cada um de nós. Nós agradecemos ao Pai o Teu nome, porque pelo Teu Santo Espírito e a revelação que veio do Senhor, nós temos resposta, ó Deus, para o mundo, de que o Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, nele nós somos salvos, nele nós temos perdão, nele nós temos santificação, nele nós temos, ó Deus, a força para vencer o mundo, apesar, ó Deus, desse mundo que jaz no maligno, porque é em Cristo que nós somos mais do que vencedores. Ó Deus, o Senhor conhece cada coração que veio à Tua casa nesta noite, conhece cada dificuldade, cada luta, cada expectativa, cada tristeza. No entanto, ó Deus, nós nos alegramos no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sustenta e abençoa, ó Deus, a Tua igreja, esta igreja, todos que estão em Tua casa nesta noite, ajudando a superar cada luta, cada aprovação, cada dificuldade pelo poder do Teu Santo Espírito. E assim, ó Deus, que a Tua bênção eterna e excelsa, que excede todo o entendimento, em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e a paz do Teu Santo Espírito seja patente em cada coração, hoje e eternamente. Amém.